Você também quer escrever um poema? Quer aprender um pouquinho mais sobre esse gênero literário? Então fique ligado com a gente aqui até no final. Eu vou ler para você um poema que eu mesma escrevi. Tomara que você goste. Depois nós vamos ver alguns elementos interessantes do poema, como a rima, os versos e as estrofes. E vamos ver também a diferença entre rima interna e rima externa. E eu vou te contar também como que foi que eu tive a inspiração para escrever esse poema, tá? Quem sabe assim não fica mais fácil para você também escrever um poema depois? Nós já sabemos que é necessário evoluir na linguagem para evoluir em qualquer outra área da vida, não é? Então já vai dando um joinha, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo se você gostar com seus amigos, tá? A mão e o lápis. O lápis dançava no papel, conduzido pela mão do Rafael, girava e requebrava, ia e vinha em cada linha, lançando letras bem traçadas. A mente do Rafael trabalhava, por isso o lápis bailava, indo, indo, indo. Às vezes desapontava. Rafael nem se importava. O lápis reapontava. O lápis girava, indo, indo, indo. A mão que o conduzia o fazia sempre retornar, mas não para o mesmo lugar. Rafael queria sempre avançar. Pulo ligeiro, abaixo a mão voltava. O lápis novamente avançava, indo, indo, indo. Outro pulo ligeiro, a mão retornava. O lápis do Rafael bailava, indo, indo, indo. Rafael não desistia. Por falta de linha, não. A mão dava reviravoltas, dava cambalhotas, até encontrar mais branco papel. O lápis gravava a lição da repetição. Com tão poucas letras, tantas vezes repetidas em combinações infinitas, avançando e preenchendo o pálido papel com palavras bonitas. A repetição inteligente, do jeito que deve ser a vida da gente. Este poema que eu escrevi, ele é formado por 40 linhas. Observe como eu usei as linhas. Olha, eu não cheguei até o final, não. Viram só? O autor, quando vai escrever um poema, tem essa liberdade, né, de escrever até onde ele necessitar na linha. Então, cada linha de um poema é chamada de verso. Observe também como que eu agrupei estes versos. Olha, eu fiz 10 grupos de versos, olha lá. Cada grupinho nós vamos chamá-los de estrofes. Ou seja, a estrofe é um conjunto de versos. Neste poema eu usei também as rimas. E a rima é a ocorrência do mesmo som no final de 2 ou mais palavras. Assim, olha. Trabalhava, bailava, desapontava, importava, reapontava. Sabe por quê que eu usei as rimas neste poema? Foi para dar uma musicalidade ao meu texto, um ritmo legal, né? Para que ele tivesse uma sonoridade gostosa. É bem legalzinho quando a gente escuta um poema e a sonoridade fica, não é? Agradando aos nossos ouvidos. E veja, eu usei rimas externas. O que é isso, rima externa, não é? Rima externa é quando as palavras que rimam, ou seja, que tem um som final parecido, elas são a última palavra do verso, como em papel, Rafael. Viu como elas estão bem no finalzinho do verso, né?
na extremidade do verso. Esse é o tipo mais comum de rima. Eu também usei as rimas internas, que são as rimas que aparecem dentro de um único verso. Ou seja, as palavras que rimam estão na mesma linha, ou seja, no mesmo verso. Por isso que a gente chama elas de interna, porque elas fazem parte de um único verso. Veja, por exemplo, em girava e requebrava, ia e vinha em cada linha. E eu usei também a repetição de palavras. Viram como eu escrevi várias vezes? Indo, indo, indo. Não é em todo gênero literário que a repetição de palavras é bem-vinda, mas no caso de poema, aí é diferente. Aí a gente pode repetir e pode essa repetição vir a ser um recurso estilístico. Por que eu quis usar a repetição no meu poema? Para lembrar do trabalho incansável que o lápis tem. Já pensou? Nós temos apenas 26 letras no nosso alfabeto. E o lápis, né, ele vai repetindo e repetindo e repetindo aquelas letras incansavelmente. Quantas vezes ele terá repetido a letra A, por exemplo, para escrever um texto, não é? Então, repetindo as letras, ele consegue formar uma infinidade de palavras. E repetindo as letras, a gente consegue formar muitos textos. Repetindo as letras, a gente forma muitos livros, não é? Então, é um trabalho incansável de repetição. Escrever, então, não é? O ato de escrever me faz lembrar dessa importância da gente repetir as coisas na vida. E sabe como foi que eu me inspirei para fazer esse poema? Observando a vida, observando o trabalho do meu lápis, observando essa combinação que a gente pode fazer das letras entre si para formar tantas coisas e para se expressar, né, nesse mundo literário. Eu parei e fiquei pensando, não é? A gente respira. Imagina se a gente parasse de respirar. É um trabalho incansável de repetição. Do dia que a gente nasceu até o dia que a gente for morrer. Incansavelmente a gente vê o dia amanhecendo, a noite chegando. Então nós temos sempre as repetições do dia e da noite. Nós temos as repetições dos movimentos de rotação e translação da Terra, né? E tanto uma infinidade de exemplos da natureza que nos mostram isso, que é importante sim repetir, não é? E eu lá então pensando, observando a vida, observando esses conhecimentos que eu venho adquirindo, eu acabei parando, olhando para aquele tanto, né, de letras que o lápis formou. Comecei a observar o movimento do lápis. Nossa, ele ia. Puxa, de repente ele dava aquela reviravolta, cambalhota. O que a minha mão não fazia com ele? Então, onde eu busquei a inspiração para escrever o poema? Na observação. Eu tenho dito sempre que imaginar não é o X da questão, não é a grande questão para escrever. A grande questão, né, para a gente buscar inspiração é observar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa conversa de hoje. E se você observar coisas interessantes por aí, escrever um poema bem bonito, compartilhe aqui com a gente, tá? Se você quiser também saber de mais técnicas para escrever poema, é só clicar no vídeo aqui na tela. Beijinhos e até a próxima! Olá! Quer aprender português de forma simples e funcional? Então fique ligado na dica de hoje. Afinal, a palavra menos existe ou não existe? Eu li outro dia um cartaz assim: mais amor e menos violência. Até percebemos boas intenções nestas palavras, não é? Mas o amor à língua portuguesa precisa ser defendido. E é por isso que eu estou aqui, para aprender um pouquinho mais junto com você, para defendermos a língua portuguesa, viu? Então, atenção! Mesmo que a palavra menos esteja antes de uma palavra feminina, jamais use menos.
simplesmente porque menos não existe. O correto é: em minha casa há menos mulheres que homens. Há menos pessoas circulando nas ruas. Atualmente, percebemos menos poluição nas ruas. Podemos dizer que a palavra menos que ouvimos por aí é uma hipercorreção gramatical. Mas o que é hipercorreção gramatical, hein? Digamos que é uma hipótese lógica que se faz baseada nas regras que já conhecemos. Neste caso, a flexão de uma palavra no feminino ou masculino para concordar com outra palavra ao qual se refere. Mas o grande erro, sabe qual é? É a gente tentar aplicar uma regra onde ela não pode ser aplicada. Isso é que é a hipercorreção. Podemos flexionar uma infinidade de palavras no feminino, mas a palavra menos não, viu? Menos é uma palavra invariável, ou seja, ela não tem feminino. É por isso que a hipercorreção, como o próprio nome diz, olha, hiper, é uma correção exagerada. Na língua, assim como na vida, né? Os exageros vão sempre nos levar ao engano. Então, jamais, em nenhum lugar e por hipótese alguma, use a palavra menos na hora de falar e muito menos na hora de escrever. O correto, então, é mais amor e menos violência contra a língua portuguesa. E você, já ouviu alguém dizendo esta palavra, menos? Escreva aqui nos comentários e compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu adoro aprender português no dia a dia. Você também quer aprender mais? É só clicar no vídeo aqui na tela. Beijinhos e até a próxima!